Entender como funciona a fila circular. Como o nome diz, ela tem a ideia de um círculo no sentido horário. Inicialmente, nós vamos dizer que a fila está vazia. Nós inicializamos o fim igual a max fila menos 1. Então, essa fila nós temos 8 posições, de 0 a 7. O fim igual a 7 e o início igual a 7. Então, consideramos que quando o início for igual ao fim, a fila está vazia. Ao inserir um elemento, nós vamos somar 1 no fim. Então, vamos inserir o elemento 30. Bom, se nós somarmos 1 no fim, 7 mais 1 vai dar 8, posição 8 não existe. Então, sempre ao inserir, nós verificamos se a fila está cheia e se o fim for igual a max fila menos 1, que é a última posição, nós falamos que o fim passa a ser a próxima posição após a última, que é a posição 0, caso não esteja cheia. Vamos inserir o elemento 40. Então, agora, o fim é igual a max fila menos 1? Não. Então, nós simplesmente vamos somar 1 no fim. O fim vai passar a ser 1. Vamos inserir o elemento 50. Somamos 1 no fim. O fim passa a ser 2. Inserir o elemento 60. O fim passa a ser 3. Agora, nós vamos remover um elemento. Quando nós removemos, nós somamos 1 no fim. Então, a mesma situação. Somamos 1 no início, mesma situação. Se o início for igual à última posição do vetor, então o início vai passar a ser a posição 0. Então, nesse caso, nós vamos remover o elemento 30. Então, remover. Removemos o 30, o início passa a ser 0. Vamos remover agora outro elemento. Então, ele vai somar 1 no início vai ser 1 e ele vai remover o elemento 40. O início passa a ser 1. Vamos inserir agora um elemento, ele insere no fim. Então, ele vai somar 1 na posição fim, que o fim vai passar a ser 4. Então, nós vamos inserir o elemento 70 e 80, 90, 100 e 110. Nesse momento, o fim é igual a 0 e o início igual a 1. Se eu tentar inserir um elemento agora na fila, ele tem que dizer que a fila está cheia. Por quê? Na fila circular, para o início não ser igual ao fim, porque se eu somar 1 agora no fim, ele vai igualar ao início. E nós vamos cair numa contradição. A fila está cheia e a fila está vazia quando o início for igual ao fim. Então, nós sempre deixamos uma posição vazia no vetor para que isso não ocorra. Então, se eu for remover, ele vai remover o elemento 50, ele vai somar 1 no fim. O início vai ser igual a 2. Se eu inserir um elemento agora, o fim vai para 1. Então, eu vou inserir o elemento 120 e o 130. O 120, ele insere, mas ao inserir o elemento 130, ele vai dizer que não pode ser inserido porque a fila vai estar cheia, tá? Então, essa é a ideia da fila circular. Vamos codificar o fila.h, que é a biblioteca que conterá todas as funções da fila. Inclui stdio.h, conio.h, stdlib.h. Aqui nós temos um define, onde nós definimos a constante maxFila igual a 100.
struct queue. Aqui nós estamos criando a estrutura fila, que nós chamamos de queue. Poderia ser qualquer nome, por exemplo, fila. Ela contém um vetor do tipo int, que nós chamamos de item, com 100 elementos, que foi definido aqui nessa constante. E duas variáveis de controle do tipo int, início e fim, que controlam o início e fim da fila. Aqui nós temos os protótipos das funções que pertencem à estrutura fila.h. Inicializa a fila, insere o elemento no final da fila, remove um elemento do início da fila, verifica se a fila está vazia, verifica se a fila está cheia, consulta o início da fila e retorna o início. Após criada a biblioteca fila.h, nós gravamos a biblioteca na pasta include, compilamos, não se esqueçam que ela não é executável, e vamos criar uma aplicação para utilizar a biblioteca. Nós vamos chamar de menu.cpp. Então nós colocamos o include iostream.h, conio.h e fila.h. Aqui é o início do programa, void main. Limpamos a tela, declaramos 5 variáveis do tipo int e uma variável do tipo fila, struct queue, que nós vamos chamar de key. Após declararmos uma fila, nós vamos inicializar a fila. Vamos chamar a função iniciFila, que pertence à biblioteca fila.h. E vamos passar como parâmetro o endereço da fila, através do e-comercial que. Inicializar a fila significa dizer que a fila está vazia. Então, vamos para a função iniciFila. Essa variável ponteiro recebe o endereço e aqui é atribuído início igual a maxfila menos 1 e fim igual a maxfila menos 1. Início igual a fim, a fila está vazia. Após inicializar a fila, declaramos uma variável que nós chamamos de OP, que receberá as opções do menu. Enquanto a opção for diferente de 4, ela vai zerar a opção, limpar a tela e vai exibir o menu de opções. 1. Insere o elemento na fila, 2. Remove, 3. Imprime a fila, 4. Sair e digite sua opção e fica aguardando que o usuário informe a opção desejada. Após criado o menu, nós vamos entrar neste laço onde nós vamos escolher uma opção válida. Se essa opção for menor que 1 ou maior que 4, ele vai continuar pedindo para digitarmos a opção, posicionando o cursor na linha 11, coluna 26. Após digitar uma opção válida, ele entra no switch para verificar qual opção foi escolhida. Vamos considerar que ele escolheu a opção 1, insere um elemento na fila. Sempre quando nós vamos inserir um elemento na fila, nós temos que verificar se a fila está cheia. Lembre-se que na fila circular, sempre nós vamos deixar uma posição vazia no vetor, para que não ocorra de o início igual ao fim, a fila estar vazia, e início igual ao fim, a fila. Clicando na opção 1, nós temos então a verificação se a fila está cheia. Inicialmente, nós inicializamos início igual ao fim, que é a última posição do vetor, e vamos inserir o elemento 10. Então, na função fila cheia, o ponteiro PQ recebe o endereço da fila Q e vai verificar se essa fila está cheia. Então, a fila estará cheia quando o fim for igual a maxfila menos 1, que é a última posição do vetor, e o início for igual a 0, ou se o início for igual ao fim mais 1. Então, nós temos as duas condições. Se o fim for igual a maxfila menos 1, esse return ele tem uma outra condição. Ele vai verificar o início é igual a 0. Se sim, ele vai retornar verdadeiro. A fila está cheia.
Se o fim não for igual a maxfila menos 1, ele vai executar o que está no else. Então, ele vai retornar positivo se essa condição aqui for verdadeira. Então, ele verifica o início é igual ao fim mais 1. Se sim, ele vai retornar que a fila está cheia. Voltando ao menu, agora vamos considerar que estamos escolhendo a opção 2, remove um elemento da fila. Então, na opção 2, para remover o elemento da fila, nós vamos verificar se a fila está vazia. Então, if fila vazia, aqui nós temos o endereço da fila, igual a 1. Então, se ele retornar 1, nós vamos mostrar vazia, né? Então, quando a fila está vazia? Quando o início for igual ao fim. Se não, nós vamos remover. Então, x vai receber o elemento que foi removido da fila Q. Chamando a função remfila, nós temos o ponteiro PQ recebendo o endereço da fila Q. Então, ele verifica fila vazia igual a 1. Se sim, ele vai retornar 0. Se não, ele vai verificar se o início é igual a maxfila menos 1. Ou seja, o início é igual à última posição do vetor. Então, nós lembramos que na fila circular, após o fim, nós temos a próxima posição igual a 0. Então, quando nós removemos, nós somamos 1 no início. E quando nós adicionamos um elemento na fila, nós adicionamos um elemento no fim. Então, se o início for igual à última posição do vetor, o início vai passar a ser 0. Se não, nós simplesmente somamos 1 na posição início e retornamos o item início. Então, removemos, mostramos o valor removido e break retorna para o menu. Vamos considerar que escolhemos a opção 3, imprime a fila. Então, na opção 3, para imprimir a fila, qual é a ideia? Nós sabemos que em um vetor, quando nós removemos, nós estamos removendo, entre aspas, nós estamos somente alterando a posição do índice. Então, nós vamos remover e exibir. Então, nós vamos guardar a posição do início, porque nós removemos do início, exibimos todos os elementos e no final nós retornamos o valor do início e nossa fila continua existindo. Então, para imprimir, primeiro nós temos que verificar se a fila não está vazia. Então, if fila vazia igual a 1. Se ele retornar 1, significa que a fila está vazia e não tem nada para exibir. Então, fila vazia. O PQ, o ponteiro PQ, recebe o endereço da fila Q e verifica o início igual ao fim? Se sim, returne 1, porque nós definimos que quando o início for igual ao fim, a fila está vazia. Se não, returne 0. Então, se ele retornou 0, a fila não está vazia. Então, nós vamos guardar a posição do início. Então, o y vai receber a posição do início, que é retornada através da função conFila. Nós vamos passar o endereço da fila para o ponteiro PQ e ele vai retornar o valor do início da fila. Então, o y guardou a posição inicial. Depois nós entramos num laço e vamos remover o elemento da fila, atribuindo para x e exibir. Então, x é diferente de 0? Sim, nós vamos exibir. Então, o que faz a função remfila? O PQ recebe o ponteiro PQ, né, recebe o endereço da fila. Então, se a fila estiver vazia, ele retorna 0. Se não, ele verifica se o início é igual
a última posição do vetor. Se for, o início vai passar a ser a 0. Se não, ele vai somar 1 no início e vai retornar a posição que está no início. X é diferente de 0? Sim, ele exibe. Então, ele vai ficar nesse laço enquanto x diferente de 0. Então, nesse laço, ele vai exibir todos os elementos da fila. E quando x for igual a 0, o que ele vai fazer? Vai falar que vai retornar a posição inicial para o valor de y e vai manter a fila na memória. Então, início vai ser igual a x. O x é o elemento, é o parâmetro que recebe o valor de y, que tinha o valor inicial da fila. E retorna para o menu. Escolhendo a opção 4, nós saímos do menu. Então, clicando na opção 4, ele executa o break e vai encerrar o programa.